Cara, é muito interessante, né? Eu estudava engenharia mecânica e eu tinha um sonho de ser engenheiro mecânico e eu trabalhava na Caterpillar. Aliás, hoje eu estava na Honda agora de manhã e estava relembrando, né? Eu trabalhava na Caterpillar, mas a Caterpillar não me deixava terminar o curso porque sempre eu tinha que fazer manutenção de máquinas e as máquinas da Caterpillar são máquinas pesadas, elas estavam sempre no interior. Não tinha obra na cidade, né? Eu nasci em João Pessoa, estudava na Universidade Federal da Paraíba e eu tinha que sair para fazer manutenção nas máquinas. E aí eu precisava de grana para sustentar, não a faculdade, porque a faculdade era pública, mas para tomar cerveja no fim de semana, aproveitar os finais de semana. Graças a Deus eu não passava muita dificuldade, mas também não era de família abastada. E aí eu atendi a um convite que tinha um anúncio no jornal assim: empresa multinacional procura jovens promissores. Eu falei, sou eu. Meu, minha cara, né? E aí fui para lá com a ambição de pelo menos parar de viajar para poder terminar o curso. E aí eu comecei na Aimoré Financiamentos atendendo o cliente no balcão, fazendo cálculo de juros de prestação em atraso. Na HP 12C, Na HP 12C, na HP 12C, exatamente. E aí fazia os cálculos de juros. Quando o cara chegava na boca do caixa, já estava calculado, o caixa só passava o carnê do cara para pagar, né? Então eu comecei em 1985, aos 2 anos de idade. Uau, 85, caramba! O que é interessante, né? Porque naquela época era a Aimoré Financiamento, né? Para quem não conhece, a Aimoré, acho que foi a primeira financeira do Brasil, ou não? Uma das primeiras. Naquela época, financiamento era feito, a loja ou o cliente levava a proposta cadastral para o banco e o banco aprovava ou não. O seu banco aprovava ou não. Então, naquela época, por exemplo, o Bradesco aprovava ou não, o Itaú aprovava ou não. Na agência. Na agência. E a Aimoré inaugurou o modelo de transformar a loja de automóveis em uma agência bancária para financiamento de veículos, obviamente. Ah, então esse modelo que nós temos hoje, tem um operador que visita a loja, que faz o financiamento dentro da loja, não existia até então. Não existia. O Wilson pode contar aí, porque o Wilson era concorrente, né? Não em existia, parte, né? Eu trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo naquela época e, de fato, também fazíamos alguns financiamentos, mas quando era... Só na agência? Era só por demanda, né? A gente não ia buscar, né? A gente esperava o cliente chegar, quando o cliente procurava. Mas a Aimoré, quando ela começou aqui, ela já começou como financeira ou era um banco também? Então, a história da Aimoré é uma história extremamente pitoresca. Conta pra gente. A Aimoré é ainda hoje uma empresa mineira de biscoitos, chamado Biscoitos Aimoré. Naquela época, para um banco se estabelecer no Brasil, tinha que comprar uma licença chamada carta patente, que era uma carta que autorizava um banco a operar numa determinada região. E o Banco Holandês Unido, na época, que era o maior banco da Holanda, por força de negociação com farinha de trigo e outras negociações com a Aimoré, biscoitos, comprou a licença da Aimoré de ter uma instituição financeira em 8 lugares do país. Tá. E aí a Aimoré começou fazendo negócios em 8 lugares do país e escolheu o segmento de veículos porque a Aimoré, o Banco Holandês Unido, contratou um executivo do Banco Ford na época para tocar a área de varejo que ia ser montada e o cara do Banco Ford resolveu fazer uma financeira de veículos. Foi nesse período que eu entrei. Caramba, interessante. Fazendo 60 anos esse ano essa história, hein? É verdade. A Aimoré faz 60 anos agora. É isso aí. A Aimoré Financiamentos? Sim. Tem até, vai ter uma festa aí, não sei o quê, né? Uma comemoração. Eu vi falar. Puxa, que legal. Então vamos lá. Você começou, a Aimoré, na realidade, ela não surgiu como um banco de financiamento. Ele se tornou por causa do executivo que tinha essa experiência no Banco Ford. O cara do Banco Ford foi que resolveu atacar o segmento de veículos. E aí, a princípio, ele começou a morder um pouquinho o espaço da Ford, porque ele reconhecia as falhas que a Ford tinha, mas aí rapidamente migrou para o segmento de seminovos e usados
E a Aimoré virou referência porque ela transformou as lojas de seminovos e usados e a própria concessionária na época também, né, mas a concessionária tinha o suporte do banco da montadora e as lojas de seminovos não tinha. Então a Aimoré transformou numa agência bancária. Então o cara lá fazia toda a operação sentado na loja e não levando a operação para a loja, né, Wilson? Que era bem sofrível isso, né? Que ele levava lá para a loja, para o banco tinha que analisar, não dava resposta de imediato. Naquela época era demorado. Dias, né? Às vezes 2 dias, 3 dias para você dar uma resposta. Era uma coisa bem... Só para responder o crédito, sem contar que tinha o pagamento, essas coisas todas. Então, se o cara quisesse comprar um carro naquela época e financiar um carro, ele demorava quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que... 5 dias no mínimo. No mínimo. E o pagamento era feito em cheque. Era. A gente preenchia os cheques de pagamento das lojas, inclusive a comissão também era paga por cheque. O gerente assinava, eram 2 assinaturas, e os operadores iam visitar as lojas e entregar o cheque do financiamento de 3, 4, 5 dias atrás. Sabia que eu participei dessa época? Então cheguei a pegar não temos só 80 anos, temos 120 anos. Tem uma beiradinha. Eu peguei o finalzinho do cheque. Eu lembro que quando eu comecei nesse negócio, aí eu fiquei alguns meses como operador, e uma das coisas que eu mais tinha medo era isso. Porque você fazia o financiamento, já naquela época, e aí... À tarde eles assinavam um cheque, a gente ia entregar. Eu tinha um medo de dar aquele cheque, cara, na minha mão, porque era cheque de, naquela época, 20 mil, 30 mil. Cara, que se esses caras me assaltar, eu tô ferrado. Né? Então, era um negócio meio... E já era cheque pronto para sacar. Porque já tinha as 2 assinaturas e era cheque administrativo, lembra disso? Se lembra, eu peguei a época em que a gente, além do cheque, tinha que preencher o contrato, datilografar o contrato. Isso eu não peguei. O contrato assinado pelo cliente, você botava carbono ali em todas as vias, datilografava e tinha que tomar muito cuidado porque não podia errar. Rapaz. Porque só tinha aquele contrato assinado e depois levava para o gerente da filial assinar, no caso Enilson, que era o cara que tinha procuração da Aimoré, que assinava ali aquele contrato. Então era bem burocrático e lento o processo. Era quase Fred Flintstone. Rapaz, tem muita gente que está assistindo aí que está se lembrando, sendo um pouco nostálgico para alguns de vocês aí, que tem gente aqui que sabe do que a gente está falando aqui, né? Com certeza. Tem uma galera daquela época lá, é verdade, dá mais de 80 anos aqui, dá 40 a 45, dá 85. 85 anos. Ô, Nilson, mas uma coisa que não é comum, eu já comentei isso com o Wilson quando ele fez aqui, fica a dica aí, quem não assistiu, o podcast do Wilson vale muito a pena, é uma história de vida, é um exemplo realmente, para mim, uma inspiração, a história dele, tudo que ele construiu, então vale a pena você assistir. Mas eu queria ouvir agora de você, porque não é comum uma pessoa sair, no caso do Wilson, de Cajazeiras, tem que falar, ele sempre me zoa, Cajazeiras. Conseguiu, falou certo Cara, agora. Falei certo. E se tornou hoje o maior executivo do setor de veículos no Banco Pan, né? Há muito tempo, em vários outros bancos também. E você se tornou também o CEO do Aimoré, que era o maior financeiro do país, né? E saiu, não é de São Paulo, não é do Rio, não é de Minas, que é o que normalmente se via acontecer. Você saiu de João Pessoa. Como é que você fez essa carreira? Como é que você conseguiu sair de João Pessoa e se tornar um executivo internacional, porque era um banco multinacional, né? Era um banco multinacional e a gente se relacionava fortemente com a matriz na Holanda. Era muito forte. Um período muito grande, eu tinha que ir para a Holanda, para Amsterdã, para fazer prestação de contas para o pessoal. Isso já bem na frente, depois de 95, 96, que eu assumi toda a carteira de veículos, né? Mas, cara, a história não é tão difícil. Às vezes as pessoas perguntam para a gente e eu costumo dizer o seguinte, olha, ninguém pode se espelhar 100% na história de ninguém, porque a história passada é diferente, o background do cara é diferente, tem gente que tem mais curiosidade por um ramo, tem gente que foca muito mais em relacionamento interpessoal, tem gente que foca muito mais em buscar conhecimento acadêmico, e assim, não tem história igual, né? Na minha história, eu acredito, basicamente, toda a ascensão, há muito trabalho, muito foco,
eu sempre fui um cara muito focado, né? E graças a Deus, tanto nas minhas empresas, que hoje eu sou empresário, quanto durante o período que eu prestava serviço para o banco, né? Eu sempre tive sucesso porque eu tinha muito foco no que eu queria fazer. E eu não desviava muito do foco, eu ia sempre buscar lá. Então, assim, eu comecei calculando o juro para o cara que chegava em atraso e fiz toda uma ascensão de sair daí para ir para a cobrança, da cobrança para ser operador de crédito, de operador de crédito para conceder crédito, depois para gerente de agência, né, de filial, depois gerente regional, e fiz toda essa carreira até VP do ABN AMRO, que foi quando o ABN AMRO foi vendido para o Santander. E aí, nesse período eu saí, ainda fiquei 2 anos e meio, que foi onde a gente se conheceu, no Itaú, prestando consultoria para o Itaú. Mas assim, muito foco. Eu acho que se você dá foco e aprofunda no que você quer fazer, você seguramente você tem sucesso.